Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde. São 4h05, entrando no ar a partir de agora o Arena CBN deste dia 29 de abril de 2024. Olha, final de semana foi bem tenso pro esporte de Campinas, tá? Porque a região teve muita gente comemorando, o pessoal de Americana tá em festa. O Rio Branco está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista depois de muito tempo. Mas aqui em Campinas... Final de semana trevoso. Trevoso, Ponte perdeu. Guarani perdeu. Campinas, Renata. Vôlei Renata perdeu. Era melhor a gente nem estar falando nada disso aqui, né? Mas não tem o que fazer. A vida nos ensina. É no erro que a gente aprende, William. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E esse final de semana a gente aprendeu muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas também quem tá feliz é o torcedor do Corinthians. O menino Wesley colocou o Felipe Melo para bailar. Torcida do Botafogo também? A torcida do Botafogo também tá feliz. Quem mais tá feliz? A torcida do Peixe. Nossa, o Santos. Santos vai só passear na de vento Série em B, popa, né? você diria. Agora, hoje, a torcida do Palmeiras e a torcida do São Paulo, coração apertado porque tem o Choque Rei no fechamento da rodada. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogão, hein? O reencontro, hein, de São Paulo e Palmeiras depois daquela confusão que deu lá no Morumbi. Tia Leila saiu cuspindo marimbondo. Que destempero, né? Diretoria do São Paulo, louca da vida. Abel Ferreira nem coletiva deu, mas parece que as coisas se alinharam. Então, a expectativa é de que tudo aconteça na paz, numa tranquilidade total. Mas é claro, todo mundo querendo a vitória. Vamos falar sobre esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Arena. William Cabelo, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Só o corpo aqui, né? Porque a alma... ninguém viu, né? Ninguém sabe. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, onde estiver. Eliel Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. Vamos aí, embora o final de semana um pouquinho trevoso para Campinas, mas acinzentado, taciturno, surumbático por vezes, né? Mas o que não perde a luz é o sarcófago que vem a brilhantar uma vez mais o Arena. E vamos em frente tocar essa resenha, Lupe. E aí, Carlão de Freitas? Carlão tá com a cabeça inchada, hein, Carlão? Verdade, Antônio Lupe. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Rapaz, que fim de semana, hein? O bom é que o grupo do WhatsApp ficou um sossego, Sossego, né? total. A parte verde e branca quietinha, né? Ali, embaixo. De repente, a parte preta e branca também, quietinha, embaixo. Então, os amantes do vôlei também, os né? amantes não do se vôlei manifestou. também, ninguém se manifestou. Então, tudo tranquilo em Campinas. Não vou dizer tudo normal, pelo amor de Deus. Mas tudo tranquilo em termos assim de gozação, né? Porque todo mundo chorou. Mas tá triste. Rapaz, será uma Série B emocionante igual ao ano passado? Vai. Ou emocionante pelo lado de baixo, infelizmente. Não, mas aí eu preciso pedir um pouco mais de calma pros dois, porque nós estamos apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então calma, coração. Calma, vai ter... Calma, Calabreso. Algum milagre vai acontecer. Alguma expectativa maior. Quem está feliz da vida, até porque a conta bancária está recheada, é Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Torce pro Palmeiras ainda, tá louco. Fala, Lupe, boa tarde, Cabelo, boa tarde, Carlão. Segunda-feira e a primeira... Esse assunto é até interessante, pode até trazer mais pra frente, mas a primeira SAF do Brasil a dar água, né? De Ronaldo no Cruzeiro, foi vendida agora há pouco. Pedro Lourenço, né, dono de um supermercado lá em Minas Gerais, comprou a SAF do Cruzeiro. O gerente enlouqueceu. Ronaldo saindo fora do futebol. Alguma coisa tá errada, porque o Ronaldo sair fora é que não tá certo alguma coisa, né? Ô, Scheibe, eu gosto muito de você, você é um cara sensacional, mas assim, esse assunto não tava em pauta aqui não, viu? Eu sei, mas foi só pra dar um destaque. Então tá bom.
Então tá bom, Outro vamos dia a lá. gente pode comentar. Ô, Mas... Fábio Scheib, Não vai pelos lados da Vila Sônia hoje? é verdade, hein? É? Hoje você não pediu... Jornalisticamente? Não liberou hoje? Não. Clássico assim é complicado de ir, Aonde né? que é o clássico? Conheço muitos São Paulinos também, Ali palmeirenses. pela também, Praça mas muitos São Roberto Gomes Paulinos. Pedrosa? Ah, No nas Morumbi, adjacências. 8 horas né? da noite, Ah. São Paulo e Palmeiras, no Giovanni Choque Rio, Gronk. no Morumbi. Entendi por que você tá aqui hoje, então. Ah, Torcida única, né? Torcida única. Quebra o cara. Não fui escalado hoje. Não precisa falar mais nada. Torcida única, né? Pronto, matou. Ô, Cabelo, você sabe o que é comemorado hoje? E acho que dá pra fazer uma enquete legal. vamos lá, não sei não. Hoje é o Dia Internacional da Dança. Opa! Hoje é o Dia Internacional da Dança. Pra você que é professor de dança, pra você que é dançarino, pra você que é dançarina, Muito bom. parabéns. Hoje é comemorado o dia. Pra você que gosta de dança, as academias Sim. hoje, elas estão investindo muito em dança, né? Dança, seja axé, seja o fit dance, Dança, salão. o dança de salão, tango, samba, Zumba, axé, zumba. 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 Boa, Fábio Scheib, zumba. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Dança. No futebol, quando a gente fala em dança, é aquele treinador que tá ameaçado no cargo. Por exemplo, Claudinei Oliveira já dançou. Aliás, Esse estamos numa já- fase boa, hein? Né? Brigatti dança ou não dança? É. Tá na pauta? Tá na- Não, isso não. Foi só apenas um gatilho. Professor Seria o que próximo não se nome? cuida. Antônio Oliveira estava dançando no cargo, mas aí Mas veio o agora menino recuperou. Wesley e colocou Que ritmo ao golaço. Corinthians. Isso. Então nós queremos saber quem do futebol brasileiro está dançando. Olha, Tem Está aquela música da ameaçado. Ivete? Dançando. 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 se ela dança. Quando fala em dança, quando fala dança em futebol, eu lembro do Edmundo com o Gonçalves também, a dança da bundinha, lembra aquela vez? Lembro. Verdade. Ele foi muito ousado, né? Ousado, né? Mas Ousado. então, os treinadores que estão aí ameaçados na dança das cadeiras dos O treineiros. Antônio Oliveira, será que mesmo com Eu a acho que vitória agora ganhou um deu uma- fôlego? Isso, ganhou um fôlego. fôlego, Até né? porque foi uma vitória emblemática com 2 golaços do menino Wesley. Acho que Acho que dá uma, deu uma uma semaninha também, uma né? semaninha de paz descanso, pelos lados de isso, Itaquera, né? isso. A gente vai falar muito sobre esse assunto. Ó, Que isso, aí sim. essa é uma dança mais pesada, né? É. Então é isso, hoje é o Dia Internacional da Dança e você pode participar conosco através do 19991869070. 991869070, mensagem de áudio ou mensagem de texto. E para você que tá no YouTube acompanhando ao vivo e com imagens, tá vendo o Fábio Scheib? Triste, rapaz, porque não vai no jogo hoje, porque é torcida única, só a torcida do São Paulo. Você pode participar através do chat youtube.com/CBN Campinas. Você sabe quem que não dança nunca? Quem? Quem, Lupe? Quem? Fala pra mim. Fala pra mim você. Quem não dança é o sarcófago. É isso, meu garoto. Ah, Boa. Hoje o sarcófago está emocionante. Separamos um jogo, na verdade, você separou um jogo do... Do Guarani. Ah, que milagre. Um Guarani, hein? O Guarani, ele entrou em campo no dia 29 de abril de interrogação. Lá do passado. Mas para ficar mais fácil, para trazer aí um entretenimento, principalmente quando ele, o Almeida, não está aqui, porque quando ele está, aí é fraude. Fraude. Quando ele não está, é entretenimento. Nós separamos uma música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo separou com muita maestria para esta segunda-feira. Semaninha curta, hein? Você, aliás, quarta-feira sumiu. Sim. Só na caixa. Tenho que ser bandido. Essa é a década de 80, né? Tenho que ser cruel. Quem canta isso aí é Biafra? Biafra. Biafra Nos anos 80. Cassino do Chacrinha. Biafra que certa vez estava gravando um clipe, veio um paraquedista e... Voar. Sonho de Ícaro. Voar. pancada. Na hora que ele foi ver, já tinha ido embora. Já Tá louco. foi linha Tá entre nós, hein? Não? Eu, Sim, se sim. Tá entre ninguém nós, né? Sim. executou... Não, então vida que segue. Vamos lá, vamos embora. Bom, 991869070, pode participar com a gente. O Gé tá dançando no ataque da ponte ou não? Tá dançando, tá. Tá dançando. Tá dançando. Tá. Quem mais? Vamos ver. Luan Dias. Dançando. A Luan Dias deu uma de canela lá contra a Chapecoense, que é um absurdo. Quem mais, hein? Cássio.
Dançou, né? Já foi pro banco. Já foi, né? É que a vitória de ontem, a homenagem que a fiel torcida fez ao Cássio, mas... E dançou. quem vai dançar hoje? São Paulo ou Palmeiras? Não responda, não Boa, responda, não responda. boa, Já boa. já a gente vai falar bastante sobre o clássico Choque Rei, que fecha a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode mandar mensagem 991869070. Eduardo Rodrigues ou Bolacha, operando a mesa de som no streaming. Daniel França, está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. São 4h17. Nós estamos de volta com o Arena CBN. O pessoal está participando aqui, mandando mensagem de áudio, mandando mensagem de texto. Boa tarde a todos. Opa, cliquei na mensagem errada. Boa tarde a todos da CBN. O Abel Ferreira está dançando. Logo vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Dorival. Vão fazer uma proposta irrecusável e ele vai embora. Isso seria uma dança para vocês aí também? Rodrigo de Hortolândia. Eu vou passar essa daqui para você, Fábio Scheibe. Ih, já dançou. Ah, parece que conseguiu ingresso, hein? Vai Vai infiltrado. Não pode, hein, Fábio Scheibe? Então eu passo para você, Cabelo. Eu acho que ainda não. Não concordo, não. Eu acho que muito... O Abel tem muita... Mas você acha que algum time vai dançar com ele, fazer uma proposta e levar ele embora? Eu acho que não. Eu acho que o projeto já tá muito... O projeto do Palmeiras está muito bem consolidado, né? Eu acho até pela identificação que ele tem com o Palmeiras, ele só sairia, claro, uma proposta, né, arrebatadora, mas no final do projeto. Eu digo no final da temporada. Mas sim, terminando Eu acho que o ele ano, tende a cumprir o contrato. Eu acho que é a possibilidade de sair. Eu acho que ao término do contrato, não sei como que vai ser a gestão da Leila, né? Se ela continua ou não. Mas eu acho que quebra de contrato, neste momento, eu não imagino também. O Abel. Não. Boa tarde, o Abel tirou... Inclusive... Opa. Oi, desculpa, Lupis, tinha me chamado aqui, tava ruim a conexão. Inclusive, o Abel Ferreira renovou o contrato até o final de 2025, né? Nesse ano tem a eleição da Leila, no final de 2024. Ela já, como forma de campanha eleitoral, diz que quer mantê-lo até o final, caso seja eleita, do próximo mandato dela, ou seja, até 2027. Acho muito difícil, mas até 2025 ele está garantido no Palmeiras. Né? Boa.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo, o Fábio Veloso, que mandou mensagem que o Abel tirou o time de campo. Ah, não, foi o Renato. Renatão, né? Ele pode. Se é o Abel, a imprensa pede pra ele ir embora. Se quiser falar o nome, eu não vou falar não, tá? Aí me complica, viu, Veloso? Ele colocou aqui os cronistas que não gostam do Abel. Boa tarde a todos, é o Francisco Balbino, do Cidade Universitária 2, Barão Geraldo. Parabéns, hoje também é para o excelente corredor Derivaldo. O que o Derivaldo fez? Ah, o Derivaldo ganhou uma prova, hein? Olha aí. Ou ficou entre os 3 melhores. Que Tá show. bom, Derivaldo. Pô, Derivaldo é tudo atleta, bem. pô. Parceiro nosso. Parceiro nosso, tá sempre online. Lupe, por que vocês da CBN chamam o time de vôlei Renato? Faz parte. Isso. É vida que segue. Feliz. Name rights. O Ronaldo saiu do Cruzeiro porque o futebol brasileiro tem muito cartola e pouca bola. É o Fábio Romancini. Só que me parece, o Lupe, Fabião, né, e o ouvinte aí, o Fábio, a negociação ela foi muito vantajosa para o Ronaldo, hein? Parece que ele vai receber 3 vezes mais do que investiu no Cruzeiro. Parece que o mundo do business teria aí seduzido o Ronaldo, né? Como diz o Vampeta com relação ao Ronaldo, tudo que ele pega vira ouro, né? Porque é impressionante como nasceu para os negócios e o Ronaldo parece que vai tirar uma bolada aí nesta negociação da SAF do Cruzeiro. Assim Chama como atenção nessa negociação, desculpe, viu, Lupe? O Matos, né? O Alexandre Matos, que tinha acertado com o América Mineiro há 2 semanas, nem esquentou a cama por lá ainda, já tá indo pro Cruzeiro. Foi um pedido do Pedro Lourenço, o dono da SAF nova do Cruzeiro ainda. Carlão de Vamos Freitas, lá. final de semana tenso para os times de Campinas, Guarani sem técnico porque mandou o Claudinei Oliveira embora, a Ponte ontem perdeu por 3-0 para o Goiás e é claro que a discussão em torno dessa derrota da Ponte foi o Gé, atacante, Sim. que perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0. Na tua opinião, o alerta já está ligado com os times de Campinas ou você acha que ainda é muito cedo? Olha, Lupe, eu acho que o sinal de alerta tem que estar ligado, até porque a gente vem passando por traumas, né? Seja com Ponte Preta, seja com Guarani. 2023 a Ponte passou um terror aí pro torcedor alvinegro. E no começo deste ano o Guarani também, contra o Bragantino, se livrou ali no último momento do rebaixamento. Então eu acho que esses traumas fazem o torcedor ligar o sinal de alerta, até porque a gente não teve ainda uma resposta positiva, né? A Ponte teve um lampejo no Campeonato Paulista, mas a última cena do filme foi terrível, né? Não a derrota para o Palmeiras, mas a maneira como perde para o Palmeiras. O Guarani então nem se fala. E este início de Série B parece que nada mudou, né? A Ponte empata com o Curitiba, houve ali algumas críticas, eu até tentei trabalhar para o lado da ponderação em relação a esse jogo, mas ontem contra o Goiás, até a marcação do pênalti, a Ponte dentro da estratégia dela, jogando atrás da linha da bola, conseguia domar o Leão, né? Eu acho que se o Gé tivesse convertido o pênalti, a história do jogo poderia ter sido outra, mas após o equívoco do Gé, o erro do Gé, a partida virou toda para o lado do Goiás. A Ponte ainda teve algumas situações no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um treino, ataque contra a defesa. Agora passando para o lado do Guarani, depois a gente discute situação de treinador e tal, mas em relação ao Guarani também, um jogo polêmico, é bem verdade, alguns questionamentos com relação à arbitragem, mas o jogo em si, o Guarani foi muito mal, não mostrou nada de evolução, um bumba meu boi danado, chute de longa distância a esmo, bola para o Caio Dantas tentar cabecear, sem uma trama de jogada, sem uma ultrapassagem, triangulação, nada, e por isso o Guarani jogou praticamente a partida inteira com um jogador a mais e não conseguiu fazer um gol legal sequer, né, para pelo menos ficar com um pontinho diante da Chapecoense. Então, um início de Série B, assim, de deixar o torcedor campineiro preocupado ou em alerta. E aí, Cabelo? Não, mas é isso. Agora, ainda do Guarani, é lógico, gente, agora vai ter mudança de treinador, já parece que já tem um interino. O Guarani anunciou agora há pouco a contratação do Marcelo Cordeiro, ex-lateral esquerdo, passou por Botafogo, Portuguesa, o último clube foi o São Bento de Sorocaba. Ele, inclusive, fez a função de auxiliar e também assumiu o São Bento em alguns momentos durante a Série B e também o Campeonato Paulista. Ele, por enquanto, chega como o auxiliar técnico da comissão permanente. Só que ele tem o curso da licença A para treinador. Então, ou seja, se o Guarani não achar um treinador até
segunda-feira, que é o jogo contra... Aliás, esse jogo mudou de horário, hein? Mudou, Sim. né? Mudou, era às 8, passou para as 9 horas da noite. Se não achar nenhum treinador até lá, tudo indica que ele vai ser o interino. Vai ser o interino, então. E o que me parece no Guarani é a falta de estratégia, de planejamento, porque tudo bem, mas não viram, talvez, que o Claudinho Oliveira... Pô, será que ele é o perfil de técnico ideal? É, não é? Pô, espera as duas primeiras rodadas, demite, acho que de forma, não sei se de forma prematura, creio que sim. Porque não dá pra avaliar o trabalho dele. Não dá. Não dá pra, na Nem, minha nem opinião. aquela reta final de Paulista? Então, mas aí foi uma situação emergencial. Entendi. Então, se viram que, pô, deu 2 rodadas, demite o cara, não sei. Tomara que dê certo com o Marcelo Cordeiro ou com quem estiver chegando. E pelos lados da Ponte Preta, alguma coisa que preocupa é a falta de identidade desse time, porque ainda não tem um esquema tático. Sim. Uma hora é 3-5-2, outra hora é 4-3-3. Essa questão, por que o Elvis não entrou? Às vezes, os 15 minutos com o Elvis em campo é melhor do que 27 do com o Zé, do né? que ele no banco, então não leva ele, né? E Eu acho que hoje as nossas equipes, por exemplo, o Guarani, eu vejo assim, um sinal de alerta com relação a... É de cima para baixo. Eu acho que a diretoria esse ano faz um trabalho terrível, desde o Campeonato Paulista, passando pela situação do Regis, a má administração, a má condução do ruído entre Regis e Humberto Louser, as demissões dos profissionais naquele jogo contra a Portuguesa, pegando a rodovia dos Bandeirantes e anunciando que eles seriam demitidos, como se eles fossem, né, os culpados por aquela situação, entre outras situações que agora eu não consigo lembrar, contratações de jogadores que não condizem com a camisa do Guarani, jogadores muito fracos. questionáveis. Eu não gosto de ficar crucificando o atleta porque ele mas- não é o culpado. O culpado é quem contrata, jogadores muito, muito abaixo. A Ponte me parece que a parte de cima está tentando se reestruturar, mas tecnicamente a equipe comete algumas situações ruins, como ontem em Goiânia, indo ao encontro do Né? que você disse. Eu acho que o Brigatti ele precisa consolidar o Formatar esquema, essa equipe, formatar, dar uma ter cara- ideias, porque ontem o que se viu em Goiânia, 3 zagueiros, o Gé cobrando pênalti, foi uma bagunça danada e a Ponte corre risco sim, mesmo segunda rodada, porque a gente já está vacinado com relação a isso, a Ponte tem que tomar muito cuidado. O Brigatti precisa também definir algumas situações, porque senão a corda acaba estourando para o lado dele. E o Guarani, eu creio que se a diretoria não se, sabe, de não se reorganizar, não refrigerar, o Guarani, versão 2024, tende a decepcionar demais o seu torcedor. Concluir da minha parte, eu acho que ele sinal alerta para as duas equipes. Os sim. dois. Só a segunda rodada. Mas daqui a pouco é segunda, são 10 rodadas. Daqui a pouco 15. faltam 2 Aí para acabou. acabar. Aí acabou. E aí Outra já... coisa, o próprio Mesmo porque- a própria declaração, Lupe, você estava lá do André Marconato, eu acho que é bom marcar território, é importante, o Guarani precisa disso. Agora, parece que é uma cortina de fumaça para tapar o que de errado está sendo feito. Primeiro lugar pela diretoria, um time horrível montado no Campeonato Paulista, parece que a Série B, o filme vai se repetir, e aí jogar a culpa na arbitragem. A arbitragem errou? Errou? Lógico que errou. Agora, a arbitragem contra a Chapecoense não tampa, né, ou não tapa a péssima apresentação desse time do Guarani na última sexta-feira. E é o seguinte, aliás, você é torcedor do Guarani, são 4h28, se você estiver participando, ouvindo aqui o nosso debate, quem você gostaria que assumisse o comando técnico do Guarani? Sem ser o Carpini, tá? Porque o Carpini, ele ainda não... Ele não tem mercado de Série B por enquanto. O Carpini, eu vejo ele ainda com o mercado de Série A do Campeonato Estamos falando Brasileiro. em 4 nomes, né? 4 nomes. Zé Ricardo, Barroca, Gilson Kleina e Igor Magalhães. São os 4 nomes. Então- E tem o Lisca também. Mas enfim, são esses são nomes esses estão profissionais sendo que estão cogitados, né? sendo cogitados. Você acha esses nomes interessantes ou você acredita que um outro treinador? Aí vai da imaginação também, treinadores que estão no mercado. 991869070, quem deve assumir o comando técnico do Guarani. 4h29, Scheibe, pois não? 30 de setembro, você lembra que você estava fazendo esse dia, Lupi? Não lembro o que eu estava fazendo nem na sexta-feira passada, Scheibe. Provavelmente você estava no Brinco de Ouro acompanhando o Guarani vencer o Novo Horizontino e entrar no G4 da competição ano passado,
Guarani lutando por uma vaga. E esse foi o último bom jogo do Guarani. De lá para cá foram 22 jogos. Sabe quantas vitórias apenas? 2. Apenas 2 vitórias. Uma contra o Ituano aqui, que faz uma péssima temporada, caiu no Campeonato Paulista, e outra contra o Bragantino, também no Paulista, quando precisava ganhar para não cair. Quer dizer, o Guarani tá mal, não é só de hoje, né? Não é só desse jogo de sexta-feira contra a Chapecoense. O Guarani vem mal já, trocando de técnico já há muito tempo. Era o Louser, depois o Claudinei, agora o novo treinador. O Guarani precisa rever esses conceitos. Estou de acordo com o que o Carlão falou, o problema está na diretoria mesmo. O Guarani não joga bola há muito tempo e parece que isso está continuando nessa temporada. Já pelo lado da Ponte, eu acho que a Ponte tem que seguir esse caminho aí e definir o que tem que fazer mesmo. O Gé errando pênalti faz parte do jogo, ele criou situação, mas acabou não efetuando, poderia ter sido o gol de vitória da Ponte Preta naquele momento. O bicho vai pegar aí nessa semana para os dois times, viu, Luquinho? As duas equipes só voltam a jogar na segunda-feira, né? A Ponte enfrenta o Amazonas em casa e o Guarani vai na Vila Belmiro enfrentar o Santos. Uma questão que preocupa é que a Ponte Preta não tem jogo ofensivo nenhum. Parece que só treina para apenas se defender. Por isso, acho que deve trocar de treinador. É a opinião do Rogério Taxista, lá da rodoviária. Aliás, grande abraço para o pessoal da rodoviária. Opa! Pessoal ali, os taxistas, são muitos taxistas que ficam ali no entorno nas adjacências. Nas adjacências. Como é que é? Adjacências. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço também aqui. Boa tarde para o técnico com esses jogadores do Guarani, Felipe Conceição. Olha. Jogar retrancado. É o Wagner da Vila União. Rapaz, o Felipe Conceição, depois que passou pelo Guarani, ele foi pro Cruzeiro depois, né? Mas caiu, profissionalmente falando, de foi pro cenário, Remo, né? Depois também foi pro Remo, mas agora sumiu. Ele sai do Guarani com um trabalho legal, né? E vai pro Cruzeiro, ainda o Cruzeiro naquele momento turbulento, ladeira abaixo. E olha só, o Alexandre Caldas, tá ele no Uberlândia, Lupe. Técnico pro Guarani, Felipe Conceição. Tá Alexandre do lado do Taquaral. O Uberlândia tá jogando o quê? Tava jogando a primeira do Mineiro, né? Mas acho que não tem Série D, hein? Acho que tá no mercado, hein? Se bobear, tá no mercado. Pode ser. Aqui no nosso Gol, né? Que eu estou consultando, está no Uberlândia. Boa. Ronaldo Fenômeno dançou no Cruzeiro. Daniel Prado de Limeira. Grande Daniel Prado. Torcedor de São Paulo, hein? Tá nervoso, hein? Tá nervoso, contando as horas para a bola rolar lá no Morumbi. São 4h31. Vôlei Renato também perdeu, hein? Infelizmente. Fiquei triste, cara. Cara, foi uma pena, Fiquei triste. Mas acho que fica um saldo positivo, independente mesmo. Eu concordo contigo. O saldo é muito positivo, fez uma campanha ruim no começo. Não, tal. Bem ruim, né? Fui modesto. Pelo investimento, se o Vôlei Campinas e o Vôlei Renata não tivesse conseguido a classificação, seria bem... Aí o time engrenou, deu um sprint, né? Deu uma... Mas o Bauru mereceu. Eu assisti um pouquinho, você assistiu um pedacinho. Já tava ou não calibrado? Não, era muito cedo ainda, né? Cedo. Era muito cedo. Afinal de contas, o dia são 24 horas, né? Se não... Mas foi ontem, né? Mesmo domingo, calor. Calor, Indaiatuba quente. Foi tão que hoje era 3:55 na hora que ele chegou aqui na redação, ele falou, nossa. Tem dia Tô bom não. Falei, nossa, então foi pesado. Ele falou, foi. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém, cabelo. Toma cuidado, hein? Na sexta-feira passada, eu coloquei você do meu lado, aqueles 10 itens. Você foi reprovado em 95. Você foi enquadrado em 5. Você só foi aprovado em 2. Repórter CBN, a gente volta já, 4h33. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de abril de 2024. 25.800.000 pessoas terão direito ao abono salarial em 2025. A estimativa é do governo federal e consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. O benefício estabelece o pagamento de até um salário mínimo por ano para trabalhadores que recebem, em média, até R$ 2.428. O abono é classificado como gasto obrigatório, ou seja, pode ser alterado ou extinto só mediante proposta de emenda constitucional. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça o condutor do Porsche que bateu num carro e causou a morte de um trabalhador.
um motorista de aplicativo na capital paulista. O MP também pediu a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de homicídio qualificado e lesão corporal. O acidente aconteceu em 31 de março, numa das vias mais movimentadas da zona leste da cidade, e foi gravado por câmeras de segurança. O automóvel de luxo atingiu a traseira do veículo da vítima a 114 km por hora. O limite de velocidade no local é de 50 por hora. Testemunhas disseram à Polícia Civil que Fernando Sastre havia tomado bebidas alcoólicas antes de dirigir. A Philips anunciou que aceitou pagar mais de $1 bilhão para encerrar processos nos Estados Unidos. No país, a empresa enfrenta ações depois de ser obrigada a retirar do mercado respiradores defeituosos vendidos para pessoas com problemas de sono. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Mário Quintino vem chegando para atualizar a situação das estradas na nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informação da rodovia dos Bandeirantes. Mais cedo, em Hortolândia, aconteceu uma colisão entre dois veículos, não teve nenhum ferido e, inclusive, um desses veículos ficou no canteiro central da rodovia. Agora, a pista já está liberada, nosso ouvinte consegue passar por ali, à altura do quilômetro 111, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital. Inclusive, eu trago informação também da rodovia Anhanguera, já com trânsito intenso aqui em Campinas, inclusive já diminui a velocidade quem vai acessar a Campinas Montemor, atenção principalmente no sentido do interior e também no trecho de Jundiaí, para quem vai em direção de São Paulo, à altura do quilômetro 61. Na ligação entre as duas rodovias aqui em Campinas pela Panzan, aí o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos. Lupe. Grande Mário Quintino, o Santista tá feliz da vida, Peixão tá com 100% de aproveitamento na Série B e o Mário volta na programação da CBN para atualizar a situação das estradas e do trânsito na programação da CBN daqui a pouquinho no ponto final. 4h37. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E Campinas ficou com o vice-campeonato da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem, de manhã, no ginásio Geraldão, lá na cidade de Recife, o SESI venceu o Campinas por 3-0. Darlan foi eleito o MVP, o melhor jogador da Superliga. Campinas com 2 atletas na seleção do torneio. O Adriano foi eleito um dos melhores ponteiros ao lado do Lucas Bergman, do SESI Bauru, e também o Juninho, central, foi eleito aí na seleção da Superliga, ao lado do Judson, da equipe do Suzano. Agora é aguardar essa reformulação que deve acontecer no vôlei campineiro, visando as próximas competições.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Voltamos, 4h39, boa tarde, CBN. A ponte não precisa do ingrato Gé. Rapaz, forte, hein? Ricardo. Paulinho. Mensagem pra aqui no WhatsApp. Boa tarde, técnico do Guarani é feliz. Vocês estão. Mensagem. Não, hein? Zago, excelente, enorme futuro, e é aqui da cidade, Guilherme Abreu. O Zago, ele tem uma ligação forte, né, com a ponte, né, mas depois trabalhou na Portuguesa, trabalhou no Atlético, na base, estava na base do Fortaleza. Eu acho que o Zago, ele tem um grande futuro. O caminho dele trabalhar em algum clube de Campinas, mas iniciar o trabalho, né? Seja na Ponte Preta, o início de temporada, ou seja no Guarani, o início de temporada. Pegar esse rojão aí do Guarani ou na própria Ponte Preta atrapalharia demais o trabalho do Zago. Maurício Braz. Lupe, boa tarde. O Guarani deveria dar chance para o Guilherme, que subiu com o Velo. O que vocês acham? Essa é a primeira parte da mensagem. O que vocês acham? Fábio Scheibe, Guilherme do Velo é um bom técnico para o Guarani? O Guilherme tá galgando seu espaço aí também, esteve na Série A2, né, como campeão, né, subiu o Velo depois de tanto tempo. Eu acho que pegar uma Série B logo assim com essa turbulência. Desconhecido, entre aspas, no cenário da Série B. Vai postar alguém mais cascudo aí para a Série B. Carlão. Acho o Guilherme um bom nome, eu acho que financeiramente se encaixa na filosofia do Guarani, que o Guarani não está nadando em dinheiro. Agora, cai nessa situação que o Fábio disse, né? O barril de pólvora, o momento. Sai um pouco da minha. E aí vem a segunda parte. Água de cachoeira? O Cabelo empinou a carroça no final de semana e mesmo assim apareceu. Abraços. Mas, ô Maurício, tem um detalhe aqui que a gente não se atentou. Semana é curta. Quarta-feira, Cabelo não vai nem passar no quarteirão da empresa. Entende? Então, se quarta-feira é feriado, a terça é sexta e a segunda é quinta. Quinta é dia de... Não, é dia de trabalho. Tá bom, então. Então tá bom. Então tá bom, então. Então tá bom. Ouvinte mandou áudio. Vamos ouvir alguns áudios, meu caro Eduardo Rodrigues, ô Bolacha. Boa tarde, galera do Arena. Uma boa semana pra vocês. Olha, eu tô vendo esse time do Guarani com o copo meio cheio, viu? Cheio de cachaça. Só assim pra esse time ruim jogar bola mesmo. Foi bem. Mais um. Boa tarde, galera da CBN, do Marcelo de Paulina. Hoje tem Verdão, hein? Pô, o presidente do Guarani tá de brincadeira, né? O time dele com 11 em campo não conseguiu ganhar da Chape. Ainda perdeu o jogo. Aí... Mais um. Boa tarde a todos os amigos aí da rádio. Muito bom o programa de vocês. Falando sério,
o melhor dançarino que eu vi em toda a minha vida, sem dúvida, Carlão. sobre música, tá? Carlão de Foi Freitas. Michael Jackson. Nossa. Esse cara, Verdade. eu tenho gravado todos os clipes deles, até os ensaios deles eu tenho gravado, porque o cara era muito bom, muito perfeccionista, não errava, era, nossa, muito bom, muito bom. Tá bom, gente? Vamos fazer o seguinte, hoje tem clássico Choque Rei, daqui a pouco mais mensagens. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, o jogo acontece às 8 horas da noite, fechamento da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem dançou também foi o Ramon Dias, hein, do Vasco. Tomou posse do Criciúma e foi pra lá pro jogo do... O Cuiabá dançou pro Atlético, aliás, o presidente do Cuiabá deu declarações interessantes, hein? O Bahia fez 1-0 no Grêmio. O Renato Portaluppi tá dançando ou não? Não, né? E o Tite, que perdeu do Botafogo com o Flamengo? Nossa, esse negócio de ficar poupando jogador e tal, o Flamengo é complicado. Ficar com essa coisa aí, poupa aqui, poupa aí, o resultado não chega, já seu Ademir também vai dançar. Agora, Lucas, 11 horas da manhã, no clássico do Rio de Janeiro, 56 graus, você tá maluco, tá maluco. Guarani. O Cruzeiro fez 3-1 no Vitória. O Vitória tem um empate com o Bahia, tem um jogo com o Cuiabá que não aconteceu e agora perdeu pro Cruzeiro. O Léo Condé. Léo Condé. Dança? Eu acho que... Ele tem uma história legal com o Vitória. E tem um conhecimento em Série B. Ah, Ou seja, será que... Porque, o que você tá querendo dizer? Eu não tô querendo dizer nada. Mas eu já vi muito time demitir técnico e aguardar pelo menos 4, 5 rodadas da Série A para saber daqueles que subiram e os técnicos continuaram, se algum vai estar à disposição aí para a Série B. E o Léo Condé é um cara que conhece, né? Tem aí a receita da Série B, foi bem com o Vitória. Aliás, há várias temporadas no Vitória. E se não tiver sucesso na Série A, infelizmente o futebol brasileiro é ingrato. Ele vai ser mandado embora. E é um cara que se encaixa. Ele pode estar sendo monitorado? Monitorado. Fazendo fumaça, não. O mundo do futebol, ele é ingrato, né? O estado do futebol mostra. Então, o cara... Nós fazemos São Paulo e também nós vamos acontecer no Morumbi, 8 horas da noite. O São Paulo que pode ter o Ramos Rodrigues. Vamos botar cara, né? Porque nós fizemos recentemente, né? E aí é praticamente o mesmo time. Mas, pra deixar bom, você acha que o São Palmeiras vai vencer ou São Paulo leva melhor contra o Verdão jogando em casa com torcida única sem a sua presença? Mesmo porque fazer cara a cara vai ser ruim pro São Paulo, porque tá sem 3 titulares que estão machucados, né? O Lucas, o Rafinha e o próprio Wellington Rato. São Paulo jogando, fazendo a estreia de Luiz Beldia à frente do torcedor, vem de 2 resultados positivos, vai manter esse esquema com 4 atacantes, que deu certo lá no Equador, e um Palmeiras que também teve um resultado importante no Equador também, uma virada heróica, né, contra o Del Valle. O Rafael Veiga ainda é dúvida, o Abel Ferreira não sabe se vai poupá-lo pelo desgaste de jogos. Se eu fosse o Abel, mas não sou, e longe disso, eu daria uma chance para o Luiz Guilherme, que marcou o último gol, garoto que foi muito bem, marcou seu primeiro gol como profissional e está pedindo passagem por aí.
ele e o Endrick na frente. O Zé Rafael também pode voltar à equipe. Palmeiras que historicamente não faz bons jogos contra o São Paulo no Morumbi, né? Palmeiras respeita muito o adversário, acaba não jogando tudo o que sabe no Morumbi, mesmo quando é melhor na temporada. Hoje um jogo de muito respeito também por tudo que aconteceu recentemente entre as diretorias. Acho que vai ser um belo empate lá no Morumbi, viu? Cabelo, você mantém a sua opinião que o Palmeiras hoje vai ser goleado pelo São Paulo? Em nenhum momento eu disse isso. Não venha dar uma de Léo Almeida, por favor. Mas foi o Léo que mandou pra mim. Falou assim, Lupe, pergunte pro Cabelo aqui, ó. Mandou até o... Não, nada disso. É clássico. Então é mentira? Total. Tá bom. É jogo difícil, mas, cara, eu acho que o Palmeiras leva uma pequena vantagem. Carlão, é o confronto do Abel contra o Ruelia. Que vai fazer a estreia no Morumbi hoje, Estreia, né? Ele estreou lá no Equador, mas hoje diante do torcedor São Paulino. Cara, é um jogo que pro Palmeiras tem caráter decisivo porque vem de 2 tropeços, né? Contra o Internacional e contra o Flamengo, em termos de campeonato brasileiro. E o Palmeiras, quando ele entra pra decidir, quando ele entra sabendo que o jogo tem uma responsabilidade gigante, o Palmeiras é muito forte. Num primeiro momento eu vou de empate, mas se tiver que escolher assim, um vencedor, não tem empate como alternativa, eu vou de Verdão. Eu também. É o meu palpite. Estou aqui no Morumbi assistindo a live de vocês. 1-0 pro Tricolor hoje. Quem mandou mensagem foi o Paulo Vinícius. Aliás, o Paulo Vinícius ele fez um joinha, ele está assistindo a nossa live no YouTube e colocou em bom som para que todos ali ao redor do Morumbi que legal, tivesse aí o conhecimento dos palpites de vocês torcendo pro Palmeiras. Então, Paulo Vinícius, qualquer problema que tiver, amanhã você fica à vontade, tá? Pra mandar mensagem, porque o Carlão de Freitas diz que o Palmeiras ganha e o Cabelo também. E você, Fábio Chabi, não pode ter empate. Palmeiras ou São Paulo? Eu disse empate. Sem ser empate. Sem ser empate. Vamos brincar de vencedor. Sem ser empate. A última vez que eu pergunto, sem ser empate. Sociedade. Esportivo. São Paulo leva. São Paulo vence, tá? Paulo, pode mandar pra geral aí que só o Lupe falou que o São Paulo vence. Tricolor, 3-0 hoje, sem dó nem piedade. 2 do... Palpite clássico, Caleri? Não, André Silva. E hoje o Morumbi estará ensurdecedor. E um contra do Everton. Nossa, aí não. Aí não. Requintes de crueldade, como diria o outro. Hoje o Morumbi raiz, hein, Fábio Charb? Difícil, o mais popular, hein? Hostil. Um caldeirão. Ô, rapaziada, é o seguinte, o Corinthians venceu ontem o Fluminense por 3-0. O menino Wesley, hein? Foi o nome do jogo. Felipe Melo, ele tava na Rádio Leste, né? Às 11h30. Agora ele já tá ali naquele monumento que tem, entrando na Bandeirantes. É sentido Campinas. Vou falar, eu sou um fã, eu gosto do Felipe Melo, um cara brigador, tá? Eu gosto. Então. Claro, não. Então, gosta de argentino, gosta do Felipe Melo. Mas eu gosto do Torce pro Boca Juniors. Eu gosto do Felipe Melo. É um amante do River Plate. Só que tem algumas atitudes dele que realmente... Destoa, né? Vão de encontro, né? Com algum pensamento que eu tenho. O que ele fez ontem com o menino Bruno Bidon, né? Breno na Bidon. Comemoração? Desnecessário, que coisa nojenta, né? Que coisa besta, sabe? Não precisava disso. O Corinthians fez o gol. Felipe Melo é multi-experiente, multi-vencedor, não precisa fazer, sabe? Usar de intimidação para tentar ganhar vantagem. Essas coisas que atrapalham o Felipe Melo. É um grande jogador, é um vencedor, é um cara que honra a camisa, mas ele tem algumas atitudes intempestivas, atitudes infantis. E ontem foi uma delas. E que golaço do Wesley, tá louco. Maravilhoso. Um dos gols mais bonitos dos últimos tempos que eu vi. Eu não sei até quando o torcedor do Fluminense vai aguentar esse esquema de jogo do Diniz. Viu? Tá louco. O primeiro gol saiu por falha disso. Bola cruzando no meio da área, jogador livre na área, pegando a bola que foi mal passada pelo zagueiro. O Corinthians fez um gol dessa forma, poderia ter feito outro antes já. O Diniz insiste nessa tática, né, de jogar saindo a bola, tocando para o lado, tocando para o outro, muitos passos, muita posse de bola, mas não dá certo, uma hora não dá certo. O torcedor do Fluminense deve estar já, desculpa o palavreado aí, mas cansado de tanto ver o time jogar assim, porque não evolui, né? Fica tocando atrás, e às vezes perde a bola e acaba saindo o gol do adversário. O Diniz uma hora vai ser cobrado por isso, né? A Isabel, torcedora do Palmeiras, já mandou aqui as figurinhas, Avante Palestra e o cavalinho do Palmeiras, ou seja,
está torcendo pro Verdão. Deixa eu mandar o Guilherme Alves e o goleiro Gabriel Félix do Velo Rio Clarense, querido, deveriam sim ser pelo menos emprestados ao Guarani. Aí. Mandou um belo texto aqui, grande, hein? Mas é essa mensagem aqui do... Como é que ele chama mesmo? Edmundo Sérgio. Ele é lá de Rio Claro, ele é apaixonado pelo Velo Clube, sempre mandando mensagem pra gente. Obrigado pela participação. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o sarcófago. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Parabéns ao Velo, parabéns pelo acesso a 3 do Rio Branco, é o Roberto de Americana. Tigre. Boa, Rio Branco. Voltou a Série 3, que beleza, hein? E se você falasse assim, Lupe, pro lugar de onde jamais poderia sair? Não. Pega o lugar do Rio Série Branco A1. é Série A1, Opa. Série A2 ali brigando por acesso. Precisa E outra, voltar, hein? A torcida levou 10 ônibus pra Jaú, cara. Sensacional. Estádio Zezinho Magalhães Coisa lotado. linda. Boa tarde, CBN. O vôlei Renato está vindo bem até que o Eliel resolveu convocar a torcida de Guarani Ponte para torcer pro vôlei. Aí deu no que deu. Abraços ao Carlão do Nova Aparecida de Campinas. Boa tarde, amigos do Arena CBN. O Guarani não precisa de treinadores, sim de psicólogo. O time está no mundo da lua. Quem mandou mensagem foi o Anselmo. Quem também participou com a gente foi o Gustavo... o Gustavo Schiavon. Trabalhou com o Carpini. É a mensagem do Rodrigo. Será que como técnico? O Gustavo foi zagueiro, né, do Guarani. O Escavolim. Escavolim, Gustavão, gente boa. Técnico para o Bugrão é o Daniel Paulista. É a mensagem aqui do Marcelo, que mandou mensagem pra gente. Daniel Paulista tá no CRB, tá empregado, né? Pode abrir, Bolacha. Essa melodia, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago desta segunda-feira, porque no dia 29 de abril, de interrogação, o Bugre entrou em campo. Pra enfrentar quem? A Inter de Limeira. Opa, a Inter de Limeira venceu na Série D, hein? Gol de Diego Jussani. Foi cabeça? Foi cabeça, no apagar das luzes. Contra o Pouso Alegre, né? Contra o Pouso Alegre. Muito bem. Pouso Alegre não, o Roger tá no Atlético, né? Que ganhou de 4 do Caxias. Do Caxias, isso, na estreia, né? Depois eu não vi quanto foi os outros jogos. E quem tinha na Inter? Quem entrou no jogo? O Tornado. O Tony? Não, mas é o Tornado. O Tornado estava em campo pela Inter de Limeira, hein? Hoje eu acho que a gente vai lograr isso. Eu tô com esse pressentimento. Eu já vou soltar o hino já. Só vou pegar os palpites por protocolo. Vamos lá. E aí, Chaib, que ano foi esse jogo? A Inter de Limeira já havia sido campeã paulista. E aí, Chaib, que ano foi esse jogo? 83. 1983. E você, Carlão? Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí, porque 86, não me lembro, posso estar enganado, mas não me lembro de um tornado na equipe. Lembrando que ele entrou no jogo, hein?
Não, sim. Mas vamos de 84. 84 é o palpite do Carlão e 83 do Fábio Scheib. Os palpites estão finalizados. A gente vai acompanhar através do YouTube, para você que acompanha a nossa live, youtube.com/CBN Campinas, o compacto do jogo. E para quem tá no FM, fique com o áudio desse compacto exibido na época. Lá em Limeira, na virada, 2-1. A Inter fez primeiro. Lupercínio driblou Chiquinho e cruzou na medida para a cabeçada de Tonzinho. Inter 1-0. Corner para o Guarani. Marcelo bate fechado e depois o desvio de Frank. Jorge Mendonça completa de cabeça. Guarani 1, Inter 1. Na virada do Guarani, o 5º gol do time no campeonato. O 5º de Jorge Mendonça também. Chiquinho levanta na área e Jorge Mendonça chuta fraco, mas com categoria. Final, Guarani 2, Inter de Limeira 1. Tá aí o jogo, nós temos dois palpites, 83 e 84. Quase. Posso soltar o hino ou não? Pode soltar. Aê, ganhamos hoje. Você viu, sem fraude. Não, tudo na mais Quando não perfeita retidão. Quando não tem o rapaz, a coisa flui. De acordo com o que manda o protocolo do quadro. Deveria ser sempre assim. Sempre assim, mas infelizmente não é. Então, vamos lá. Inter de Limeira 1, Guarani 2. A Inter de Limeira de Marcos Nonoca, Beto Lima, Bolívar e Toninho Costa. Celso, Jaiminho, depois Tornado e Tonzinho. Marcinho, depois Marcão, Lela e Lupercínio. Técnico, João Francisco. Guarani de Sidmar, Chiquinho, Jaime, Edson e Ariovaldo. Júlio César, Ederson e Jorge Mendonça. Frank, depois Hernani Banana. Marcelo, depois Dagoberto. E Ângelo, técnico Zé Duarte. Zé do Boné. Ganhamos, né? Ganhamos. Toca aqui. Aê. High five, pode fechar. Ao som de Biafra, Leão Ferido, com locução de Fernando Vanucci. Grande. Este foi o sarcófago de hoje. 81. Prestando atenção no programa, hein, meu amigo? Tem mais um áudio? Você não falou antes. Vamos ouvir mais um áudio do ouvinte. Que o ouvinte está mandando? Fala, rapaziada do Arena! Eu queria mandar áudio, mas eu não consigo. Vai, Corinthians! Ó, torcedor do Timão perdeu até a voz, hein? Perdeu a voz. Lá na Neoquímica Arena, diante do Fluminense. Fazia tempo que não sabia que ele ia ganhar, né? Cuidado! As palavras. Aliás, nós estamos com o presidente da Gaviões da Fiel na linha para participar, ter um papo conosco. Cuidado! Foi venenoso, hein? Dessa vez ele falou com o coração, né? Falou com o coração. Foi. Falou com o coração. Aliás, Fábio Scheib tá chateado porque, infelizmente, não logrou êxito, né? Ele falou, será que não dá? Eu falei, não dá. 8 horas da noite, o fechamento da rodada, São Paulo e Palmeiras. Você já disse que o Palmeiras ganha, Fábio Scheib, de quanto? Eu falei que esse é um empate minha primeira comentário, eu continuo com isso, empate 1-1. Mureteiro, hein? Não. Sem personalidade. Sem personalidade. Quer ver? Cabelo. Palmeiras ganha 1-0. Carlão. Eu vou de Palmeiras, isso aí. Palmeiras vence. Eu vou de São Paulo 3-1. Então tá 2-2. Quer mudar o palpite ou não? Não, tudo certo, 1-1. Quem sabe, né? Muretou. Hoje também temos Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo, né? Mirassol e Ceará. Olha aí. Esse jogo às 7h30 da noite, lá em Mirassol. Quem vence, Carlão? Mirassol. Quanto? 2-1. Mirassol ganha. Eu acho. E aí, Scheib? Caso o Mirassol vença, que acho que vai acontecer, infelizmente Ponte Preta e Guarani estarão na zona de rebaixamento na segunda rodada do campeonato. Ceará vence. 2-1, Ceará. Ceará vai vencer. São 5... Ponte Preta, Guarani e Ituano também, hein? Se você não colocar a mão no bolso... tá feio. Aliás, a gente tá fazendo... O Ituano acertou lá com aquela Liga Forte União, né? Como é que chama? Exatamente. Ituano, com a Liga Forte. Novo Horizontino, Mirassol, Ponte Preta e Botafogo. Inclusive, meu companheiro lá da CBN Ribeirão disse que o Botafogo vai receber um adiantamento de 5 milhões por ter acertado com a Liga Forte aí. E esse investimento vai ser aplicado na construção de um CT para base. Aí sim, hein? Olha Isso só é planejamento. Que legal.
E 5 milhões dá pra construir um CT Dá, né? da hora, né? Dá, não dá? Acho que dá. Eu acho Mas não que... foi oficializado o acordo ainda, né? Não, ainda não. Não, a Liga já oficializou, né? O grupo que está à frente desse projeto já oficializou a participação desses clubes, né? Mas os clubes, eles ainda oficialmente... O Botafogo já oficializou. Botafogo já. Os outros clubes, o Ituano, a gente conversou hoje não, Ponte Preta não, Mirassol e Novo Horizontino eu não tive a informação, mas a gente busca aqui, passa pro ouvinte da CBN nos próximos dias, porque amanhã tem o CBN Esportes a partir das 11 horas da manhã e a gente volta com a Arena às 4 horas da tarde nesta terça-feira. Com Eliel ou não? Não sei. A gente vai saber momentos antes do programa. Fechou. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Uma ótima semana a todos. Vem chegando o ponto final. Valeu! Foi! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br